Olá, obrigado pela companhia. Aumento de depressão e diminuição do coeficiente de inteligência. Estes são alguns dos resultados de uma pesquisa sobre abuso de telas desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais. Dando sequência à nossa série, hoje nós vamos falar sobre os problemas cognitivos provocados pelo abuso das telas. Eu converso com a psicóloga, psicopedagoga e neuropsicóloga Thelma Mello. Ela tem mestrado em psicologia, diversas especializações, é professora da Unifil de Londrina, de onde fala conosco. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, Denilson, e você? Eu estou bem, obrigado. Thelma, quais os principais problemas que o abuso de telas pode trazer para o desenvolvimento cognitivo das crianças? A gente vai ter problemas na atenção, principalmente depois para essa criança ter uma atenção mais sustentada em atividades mais lentas ou atividades fora da tela. A gente vai ter um problema na aquisição da linguagem, porque vão ser crianças que vão estar se relacionando mais ali com a tela e vai ter menos relações com pessoas, né, com a língua, e isso vai atrapalhar o aprendizado, vão atrapalhar várias outras coisas. A gente tem problemas também na interação social, que uma das consequências já seria o rebaixamento ali da aquisição da linguagem. E a gente vai ter vamos dizer assim, um treino, uma estimulação, tanto na impulsividade e tanto na recompensa rápida. A criança ela vai aprender que ela precisa ser mais impulsiva, então ela vai ter uma dificuldade de aprender a se controlar, usando mais telas em jogos e sempre procurando uma recompensa imediata. E esses problemas, eles se manifestam de forma diferente de acordo com a idade? Sim, de acordo com a idade, por exemplo, como a aquisição da linguagem. A gente vai pensar também em adolescente, a gente também vai ter, mesmo com crianças, mas é diferente, porque os adolescentes, eles vão estar, talvez a gente possa pensar num uso mais abusivo ainda, e em situações que a gente não consegue prever. Então, muitas vezes, quando o adolescente está sozinho no quarto, dentro da internet, é como se ele estivesse numa cidade, no centro da cidade, de uma cidade grande e perigosa. Fora isso, se a gente pensar num uso muito abusivo, a gente também pode ter um declínio no QI, que é na nossa inteligência. Então, isso vai ser diferente para criança e adolescente. Para criança, a gente vai ter as principais questões do desenvolvimento ali cognitivo mais afetado, e no adolescente a gente já vai ter a consequência disso e vai piorar, porque esse adolescente ele vai ser mais resistente a sair disso. Então, numa época que ele não é mais para ser impulsivo, por exemplo, o nível de impulsividade dele vai estar altíssimo. Como a gente vê hoje, crianças, por exemplo, adolescentes que às vezes chegam a agredir os pais por conta de querer ficar na tela. Como o abuso de tela provoca os casos de depressão? O abuso de tela, a gente vai pensar numa realidade que não é a nossa. Então, às vezes eu trato adolescentes que falam que tem muitos amigos, mas amigos presenciais não tem. Então, a pessoa, ela começa a ter uma dificuldade do que é o próprio desejo, do que ela quer. Você pode ver que a maioria dos jovens hoje, eles não têm mais sonhos assim como a gente tinha, sonhos mais concretos. E eles começam a se frustrar, porque é uma pressão, é uma perfeição, e no fundo eles sabem que eles não vão conseguir aquilo, né? Se a gente pensar em influencers, se a gente pensar em youtubers, a maneira de como que a própria internet mostra como a pessoa, se ela está dentro ou não de algum grupo, coisas que os próprios adolescentes precisam fazer para estar integrados ali dentro dessa questão, dentro da internet, nesse mundo virtual, acontece que o tempo vai passando, ele vai tendo a frustração desse mundo real, cada vez mais se esquivando, e aí a gente começa a ter uma depressão muito voltada na falta
do que fazer, de um ânimo, de um objetivo, dessa falta de motivação, de não buscar aquilo que eu te falei, que era a rápida recompensa. Para que eu vou ficar estudando 2, 3 anos para passar num vestibular? Eu quero agora. Eu não preciso estudar. Então, tudo isso, querendo ou não, quando ele vem para esse mundo real, ele vai se frustrando. E mesmo nesse mundo irreal, ele também não vai conseguir mostrar toda essa perfeição, o que vai acabando tendo vários sintomas, que o que a gente vê dos estudos é que primeiro, na maioria das vezes, primeiro a pessoa entra num processo depressivo para depois entrar num processo ansioso. Então, muitas vezes, esses adolescentes, essas crianças vão estar depressivas e ansiosas. Aproveitando a deixa, então, como que o abuso de tela provoca os casos de ansiedade? Uma das hipóteses, a gente falando da depressão, de a gente não conseguir alcançar aquilo que está inalcançável, vamos dizer assim, a ansiedade ela vem também muito por uma questão de performance, muito por uma frustração de ser julgado, do que os outros vão pensar de mim, do que eu não vou conseguir. Então, eu acredito que a gente pensando clinicamente de que a depressão vem daí, naturalmente você também vai ter uma questão ansiosa do que virá, Então, tanto no mundo real quanto no mundo das telas. Pode ter relação também com os casos de TDAH? Se eu já tenho TDAH, eu vou estar num lugar que vai estar estimulando os principais problemas que eu tenho no TDAH, no meu córtex pré-frontal, que seria a atenção sustentada, que seria a questão do impulso. Quando a gente fala na hiperatividade, a gente também está falando da impulsividade. Então, eu estou treinando essa criança a ser mais impulsivo. Quer dizer, é como se fosse um combustível para o TDAH. Agora, já existem estudos, de talvez uma coisa mais contemporânea, doença, tanta ansiedade, a velocidade, a hiperatividade, de que o TDAH não venha só do neurodesenvolvimento como a gente acredita hoje, estuda hoje, que a pessoa vem a partir do nascimento, dentro do cérebro, uma questão do neurodesenvolvimento e do ambiente. Já se estuda até, ainda não tem nada conclusivo, mas da possibilidade de se desenvolver TDAH só no ambiente que nós temos hoje. Você citou no começo da entrevista a questão da diminuição do coeficiente de inteligência, o QI. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim, o que a gente já sabe sobre esse comprometimento. O QI ele é dividido na questão principalmente de execução e verbal. Se a gente pensar na aquisição da linguagem, na questão da escrita, na questão das interações sociais, dessa maneira, da gente ler, da gente compreender, de um pensamento mais crítico, abstrato, o quanto que a gente precisa da linguagem, então isso é mais reduzido, porque não é estimulado. Eu não diria que a pessoa vai chegar a ter uma deficiência intelectual, mas o que a gente vai vendo é um empobrecimento das habilidades cognitivas. O que a gente deveria estar aumentando os níveis e não diminuindo. Outra questão na execução, a pessoa ela fica muito boa e treina aquele jogo que ela gosta, aquele foco. Mas a inteligência, ela precisa da criatividade, ela precisa aprender a ser flexível. O ser humano, ele precisa se adaptar. E isso a gente não tem nas telas. A gente tem na vida real, nessa interação social. Isso a gente vem perdendo, a resolução de problemas, porque a gente vai perdendo essa flexibilidade cognitiva, a gente vai perdendo a criatividade, a improvisação, a maneira de passar por dificuldades, porque ali eu tô numa dificuldade, eu desligo. Muitas vezes vem pais para mim e falam assim, não, mas meu filho é ótimo no jogo, ele fica horas e horas no joguinho, como que ele tem déficit de atenção? Acontece que ali ele tá hiperfocado, o cérebro hiperestimulado,
E muitas vezes ele não é muito bom no jogo. É que a gente não entende do jogo e não sabe jogar. Ele continua tendo dificuldades em resolução de problemas, em questões, em questões de percepção, porque isso tem no TDAH. Muito impulsivo, então ele erra por não pensar. Só que quando a gente está vendo um filho ou um adolescente jogando, e eu, por exemplo, não tenho essa habilidade, eu vou achar que ele joga muito bem. Mas não é bem assim. Então, o nosso cognitivo, se a gente até pensar em na inteligência artificial, por exemplo, o quanto que a gente muitas vezes está confiando na inteligência artificial do que no meu texto, no meu raciocínio. Isso vai empobrecendo a gente, porque a gente passa a não acreditar, né? Então, nessas questões, quando a aula, a escola, que ainda bem que a escola tirou os celulares, as pessoas estão escrevendo mais, estão se relacionando mais. O que a gente vê das crianças falando, eu fiz um amigo, agora a gente joga bola, assim, traz vida. E é esse experienciar é que faz as ligações do nosso neurônio e que cria as experiências. A gente precisa experienciar. Thelma, você falou no começo da entrevista que uma criança, um adolescente na internet é tão perigoso quanto se ela estivesse sozinha numa cidade grande. A gente está assistindo uma série que está fazendo muito sucesso na Netflix, chamada Adolescência, que mostra uma situação bastante complicada envolvendo um adolescente. E os pais se assustam muito, né, porque acham que os filhos, estando dentro de casa, na internet, eles estão seguros. Isso é um grande mito, né? É um grande mito. Tem uma questão que a gente até trabalha em supervisão aqui na clínica, até que ponto a gente está respeitando a intimidade, ou a intimidade mesmo do filho, né, de outro ser humano, e até que ponto a gente não precisa ter cuidado. Então, acho que isso tem que ser bem conversado. Nós precisamos cada vez mais, se a gente não entende, contratar pessoas que vão colocar filtros, que vão para cada idade, que seja apropriado, tempo de tela. Se você colocar na Organização Mundial de Saúde, né, na OMS, a gente tem o que eles pesquisam. Por quê? O adolescente está muito vulnerável ainda com a estrutura, ele não está pronto. Ele quer ser admirado, ele quer que o grupo veja como um popular. Quem nunca sonhou, né, em querer ser popular, em querer ser aceito, ainda mais na adolescência? Ele também está tendo um afastamento dos pais, até para poder ter essa autonomia, essa independência. Só que ele está como se a gente jogasse ele na cova dos leões, né? Então, o que a gente precisa? É preciso sim conversar assuntos cada vez mais delicados, que não sejam tabus, colocar limites. Eu sei, às vezes eu tô lendo aqui, né, 1 hora, 2 de tela para quem tem 14 anos. Eu sei que muitas vezes isso é fora da nossa realidade, mas tente colocar, talvez, por exemplo, a gente pode colocar mais séries nesse tempo de tela, a gente pode estimular para aprender uma língua, jogos que você até às vezes entra junto para jogar, para saber como que é. Como que a gente fazia antigamente quando entrava alguns amigos na sua casa, né, com seu filho? E você mora onde? Como que é? Né? A gente procurava saber, procurava entender, procurava saber onde está. A gente precisa, sim, ter uma boa intimidade, conversa com os filhos. Por que não o filho não entender que a gente de vez em quando precisa checar o seu celular para ver o que está acontecendo? Por que a gente não pode navegar ou bloquear alguns sites que aquilo não é apropriado? E ele vai ter uma idade com estrutura para poder escolher e saber as consequências do que ele está escolhendo. Todas essas dificuldades pelo abuso de tela que você citou, como é feito o diagnóstico? Como que é composta a equipe para diagnosticar esses problemas? A gente faz uma avaliação,
Entender da onde que a gente vê os sintomas, que muitas vezes são o próprio paciente que passa pra gente, muitas vezes os pais, né? Então, como eu disse, o paciente vai mudar de humor, vai ficar agressivo, a gente tá muito parecido com abuso de substâncias, com vício, né? Querendo ou não, é um transtorno do exagero. A gente também começa a ver o prejuízo que essa criança ou esse adolescente está tendo no momento e no desenvolvimento da sua vida. O quanto que a gente pode ver que tá crônico, né? Então, quantas horas tem crianças que não saem para comer, não saem para ir no banheiro. Se os pais tiram a internet, por exemplo, quebra as coisas, agride pessoas. Muitas vezes precisa de dinheiro. Quando não, né? Estão sendo abusadas de alguma forma dentro da internet. Então, tudo isso a gente também faz alguns inventários, alguns testes projetivos, porque muitas vezes o adolescente, você vai chegar e falar, mas você tá com problema para dormir? Ele vai falar, não, porque ele não quer mostrar que ele tá com algum problema, porque ele tá com abuso de tela, né? Então a gente vai fazer diversos testes, até questões físicas também, porque esse adolescente vai comer mal, vai dormir mal, né? Então provavelmente ele vai ter algum problema também, se a gente fizer um exame de sangue, algumas questões que ele vai precisar suplementar. E cuidar desse adolescente. Começar a também, sabe, a gente precisa fazer uma orientação parental. Os pais não estão preparados para isso ainda. Nós vivemos outra geração. A gente é uma geração mais de transição, mesmo as que estão vindo. Então, assim, pra gente isso é o que você falou. Nossa, meu filho em casa era o sonho que eu queria. Nossa, ele não tá no perigo nas ruas, mas o perigo está também na internet. Eu acho que até mais, só que tem uma diferença. Na rua, nas interações, a gente consegue aprender certas coisas, na internet não. Você citou que alguns países, inclusive o Brasil, proibiram o uso do celular nas escolas, né? E a gente também tem notícias de que diversos países estão retomando a escrita cursiva, os desenhos, as pinturas nas atividades. Isso tudo é um esforço para reativar, né, essas áreas da nossa cognição para que a gente consiga fazer com que as crianças e adolescentes evoluam? Com certeza. A escrita, primeiro que você está trabalhando toda uma coordenação de corpo, né? A psicomotricidade está aí para nos mostrar que a gente precisa entender o nosso corpo, controlar, para daí a gente aprender a escrita. Tá? Então, assim, aprender a se alfabetizar, aprender a ler. Quando você não tem essa escrita, essa destreza, você perde muita funcionalidade no cérebro, porque é como se a gente precisa realmente estimular, e vai ter áreas que não vão ser mais estimuladas. Como também já é mais do que comprovado, né? Às vezes a gente pega receitas assim mirabolantes de como aprender melhor, de como estudar melhor, de como gravar melhor. Gente, não tem, a gente não vai encontrar a roda de novo. Já está mais do que comprovado que quando você escreve, você grava diferente, você aprende diferente. Então, assim, eu não sou uma pessoa totalmente conservadora. Eu acho que a gente tem que também estar no futuro, também estar no presente, mas ter um equilíbrio. Eu acho que se eu pudesse deixar uma palavra aqui nessa entrevista, seria assim, equilíbrio. Tudo que você faz em excesso, tudo que está em excesso ou em falta, não faz bem. Se eu pegar água e tomar litros e litros e litros de água, vai me fazer mal. Como também se eu ficar sem beber água, também vai me fazer mal. Como os pais devem agir em relação a esse problema e estabelecer também uma parceria com as escolas, né? Porque é um desafio conjunto para minimizar o abuso, né? Como você falou. Eu acho que os pais, primeira coisa de tudo, eles têm que ser pais. E quando a gente é pai, ou a gente está na função de pai ou mãe, ou numa função de cuidador, a gente não está para agradar.
A gente está para fazer o melhor. Então, muitas vezes a gente vai frustrar, muitas vezes a gente vai fazer com que essa pessoa tenha alguma dificuldade, porque nós somos os primeiros professores da vida de uma criança, desde que quando ela chega aqui. Os pais, eles precisam realmente conversar. Naquela série do adolescente, para quem assistiu, o investigador, que é um casal de investigador, o filho dele estuda na mesma escola do ator principal. E o filho dele vê que o pai dele passou uma vergonha ali, que ele não estava entendendo direito as questões de alguns símbolos na internet, enfim, quem assistir vai ver. E o filho dele chega e fala assim: pai, olha só, eu queria te dar uma dica aqui, isso é aquilo, isso está acontecendo assim, aqui todo mundo já sabe. E o pai começa a ver que, nossa, realmente ele sabe de coisas que até eu não tenho ideia, nem sei disso. Ele agradece o filho, entra no carro, chega para o investigador e fala: nossa, eu tive uma conversa com meu filho. Ela falou: mas e aí, como que é? Mais ou menos assim. Ele fala assim: não, é a primeira que eu tô tendo. Então, todos nós temos dificuldades de conversar. E conversar mesmo. Entender que aquela pessoa, né, ou aquele ser humano não é mais uma criança. Que ele tá em transição. A gente precisa ouvir, a gente precisa dar limite. Né? Limite é saúde. A gente precisa realmente entrar no ponto. Não esperar que o filho vá falar com a gente ou esperar alguma coisa trágica, né? Então, assim, desconfiem. Nossos filhos não são perfeitos. Nós não somos perfeitos. Desconfiem. Vocês amam incondicionalmente, mas a gente tem que ter as consequências. Se o filho não tiver a consequência, o que ele vai perder em estar fazendo alguma coisa errada, né? Então, assim, a gente precisa, é como se fosse, o limite seria a margem do rio. Imagina um rio sem margem. Não, entende? Então, eu acho que o pai, é a primeira coisa, a gente tem que entender a função de pai. A gente não é só amigo, né? Ou você não vai só terceirizar. Tem que ter um equilíbrio, você tem que entender ali qual é a sua função. E depois, cada vez mais estar junto do teu filho, conversar. Tem um livro que eu li há muito tempo e que o título do livro, né, era Alcançando o Coração do Seu Filho. É isso. Enquanto você não estiver alcançando o coração do teu filho, vai ter uma resistência. Você não vai conseguir fazer nem que ele te ouça, né? E assim, além do equilíbrio, não desistir, né? Não desista. Eu falo que às vezes, eu brinco, que às vezes a gente demora 18, 16 anos para ensinar uma criança a escovar o dente todos os dias. E sabe quando que ela começa a escovar mesmo todos os dias, que você vê que a coisa tá ficando boa mesmo, você fala: nossa, ensinei bem? Quando arranja alguma paquera, quando tá interessado em alguém, quando tá saindo, daí você fala: olha, eu ensinei direitinho, demorei 16 anos, 15 anos para conseguir. Então é um aprendizado, é um processo, a confiança é um processo. E para a gente encerrar, Thelma, não custa lembrar que exercer a paternidade, né, a maternidade, a paternidade, é um grande desafio que exige entrega, comprometimento, acolhimento, né? É um pouco de resiliência, porque, como você bem citou, e sem esquecer que os pais têm um papel, né, que é diferente do amigo. Exato, eu acho que os pais, a gente não deve desistir. E assim, tem muitos pais que chegam aqui, aí às vezes o filho, enfim, né, tentou um suicídio, chegam arrasados, eu podia ter feito, né? E muitas vezes eu falo: gente, vocês fizeram o melhor que vocês podiam com as ferramentas que vocês tinham. Vamos fazer melhor agora. E cada vez, cada fase, a gente vai fazer melhor.
Por quê? Se é o seu primeiro filho, você foi o teu primeiro filho criança, depois o primeiro adolescente, o primeiro adulto, o primeiro neto. Se é o segundo, às vezes é o segundo, mas é a primeira vez que você lida com algum tipo de problema. Então, da mesma maneira que a gente tem que ver que os nossos filhos também têm dificuldades, que os nossos filhos também querem ser aceitos, também querem ser amados, nós também somos imperfeitos. E tudo bem. Quando a gente já acostuma para os nossos filhos e fala, olha, me desculpa, peraí, vamos ver junto aqui como que a gente pode melhorar isso. Isso é uma força tão grande, entender que uma família é um time de cooperação, né? Que aí você tá forte. Agora, se a gente acha que o filho é perfeito, se a gente acha que o filho não fez nada, que o filho é indefeso, muitas vezes não é assim, né? E o adolescente, ele tem uma facilidade de nos enganar, né? Que é incrível, assim, mais do que criança, mais do que adulto. Aparentemente parece que tá tudo bem, mas não tá nada bem. E a gente tem que ter esse olhar, o pai, a mãe, tem que ter esse olhar, a escola principalmente, né? Já faz um tempo que a escola, ela precisa até, ela é, vamos dizer assim, ela tem obrigação de denunciar para o conselho tutelar, de pedir para a família que procure um médico. Por quê? Porque se ela não faz nada, ela está sendo conivente a algum tipo de abuso. Então, a escola, as pessoas que estão perto, às vezes o pai não tá vendo, mas o tio tá vendo, sabe? Um primo que tá mais na idade. Vocês estão ajudando, ninguém aqui tá... Porque às vezes a pessoa tem muito medo, né? Ai, vou falar alguma coisa. Gente, vocês estão salvando as pessoas. Thelma, obrigado pela entrevista. Obrigada a você, que a gente possa, se essa entrevista servir para que um jovem, né, mude aí possa escolher diferente dentro das telas e poder ser mais saudável, tenha um bem-estar, já valeu muito. Muito obrigada. Eu que agradeço e muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.